Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Telas Latinas, o nosso cinema com Luiz Alberto Cassol. Começando mais um Telas Latinas em mais um ano aqui no Adjuntos Podcast, o projeto idealizado pela Carolina Bauman e pelo Paulo Vaini de produzirem um coletivo de podcasts. Então sigam o Adjuntos no Spotify e no YouTube, que tem além do nosso Telas Latinas o podcast Psil, ancorado aqui pela Carol Bauman e pelo Paulo Vaini, o Mesa de Afrodite, apresentado pela Simone Otto, e o Rua da Margem com o Paulo César Teixeira. Então, feliz 2025 para vocês e vamos ao nosso 24º Telas Latinas, que para a alegria da nossa equipe tem como convidada a grande Camila de Moraes. Bem-vinda ao Telas Latinas e ao podcast Camila de Moraes. Oi, prazer. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite e pelo espaço. Vamos iniciar esse ano da melhor forma possível. Camila, para mim vai ser uma honra abrir o ano contigo sendo a nossa primeira entrevistada no Telas Latinas. Eu admiro muito a tua trajetória, as tuas causas, tudo que tu milita. Eu já te disse isso pessoalmente, agora eu vou falar aqui pelo podcast também. A Camila que está falando direto, né, de Salvador conosco. A Camila de Moraes, então, ela é jornalista e cineasta. Ela assina a direção dos documentários A Escrita do Seu Corpo, curta-metragem de 2016. O Caso do Homem Errado, o longa-metragem de 2017. Esse filme foi pré-indicado ao longa-metragem brasileiro para o Oscar, naquele período. Mãe Solo, um curta-metragem de 2021. Oliveira Silveira, o Poeta da Consciência Negra, um curta-metragem de 2022. Ela também assina a ficção A Um Gole da Eternidade, no qual divide a direção com o Paulo Ricardo de Moraes, que é o seu pai. Esse curta-metragem é de 2024. Ela é CEO da produtora e distribuidora Borboleta Filmes. É gaúcha e, como eu falei antes, ela está residindo em Salvador há 14 anos. Camila, eu costumo abrir com uma pergunta que é assim, ó. Tu responde por onde tu quiser, mas como o cinema entrou na tua vida? Então, toda hora eu tenho feito essa pergunta, né? Cada vez mais, porque atualmente eu trabalho só com audiovisual agora. E aí tentando identificar da onde que veio esse caminho, né? Então, mas é importante, né? Eu sou de uma família do movimento negro do Rio Grande do Sul. Então, a minha mãe é atriz, o meu pai é jornalista, poeta. E eles sempre estiveram envolvidos com o cinema, né? E aí a gente sempre, eu e meus irmãos, eu tenho mais dois, a Kênia e o Horácio, a gente sempre desde criança viveu nesse meio. E aí foi isso, assim, a gente sempre acompanhou a minha mãe nas produções dela e com meu pai eu sempre ia no Festival de Gramado como espectadora, né? Então, desde criança, desde que eu me conheço, sei lá, com 10 anos, a gente estava lá no Festival de Gramado assistindo os filmes. Mas produzindo, eu comecei a produzir dentro da universidade em 2008, quando eu fiz de fato o primeiro curta que se chamava Mãe de Gay. E aí esse Mãe de Gay foi quando eu estava estudando jornalismo no IPA, no Rio Grande do Sul. E aí com Mãe de Gay a gente circulou em alguns festivais na época, incluindo o Festival Universitário de Gramado, que tinha ainda, né? Aí o Mãe de Gay eu participei da produção, também gravando e na parte de roteiro. E o Mãe de Gay foi muito legal, porque aí a gente viu o que dava para fazer com audiovisual, dava para falar sobre as causas que a gente acredita e chegava num público muito diverso e circulava também com ele, né? Essas 2 últimas semanas desse ano que iniciou, 2025, eu participei de alguns eventos aqui em Salvador. E aí foi mencionado muito o nome de um cineclubista daqui de Salvador chamado Luiz Orlando. Grande!
Grande Luiz Orlando, foi meu colega. Nossa, querido. Saudoso. E aí, Luiz Orlando, a gente vem para Salvador desde criança, né? De férias com a minha família. E a gente ficava hospedado na casa do Luiz Orlando. Então, meus pais moraram aqui na década de 80 e eu venho para cá desde os 9 meses de férias. E a gente sempre ficou hospedado lá. E aí eu lembro que tinha um ambiente na casa dele que era só de VHS. E a gente sempre assistia esses filmes. E ele ia muito para o Rio Grande do Sul também levando os filmes. Então fazia muito evento lá de cineclube e a gente estava envolvido. Então, tipo, o audiovisual de fato tá desde criança, né? Porque tem muitas pessoas que ao meu redor que trabalhavam com cinema e que a gente, sem perceber, já estava ali sendo contaminado, pegando essa arte, entendendo essa arte. Então, hoje em dia, eu estou fazendo algumas conexões, né? Nossa, Camila, tu me emociona assim, porque eu e tu a gente já falou algumas vezes, mas essa ligação com o Luiz Orlando a gente nunca tinha feito, né? Que legal, porque como o Luiz Orlando teve na retomada, quer dizer, ele foi um cineclubista histórico, a marca dele ficou no nosso cineclubismo. O mestre Jorge Conceição, aí de Salvador também, que me substituiu na presidência do Conselho Nacional de Cineclubes, é outra pessoa também saudosa que eu agradeço muito. A formação cineclubista passa pelo Luiz Orlando. E porque lá no início, na retomada do movimento cineclubista, no início dos anos 2000, na primeira gestão do governo Lula, o Luiz Orlando estava lá. E a partir dali a gente firmou uma amizade muito forte, né? Dividimos quarto nas viagens que fizemos pelo Brasil e tive a honra de receber ele lá em Santa Maria, no Festival Santa Maria Vídeo Cinema também, para uma jornada de cineclubes. Então, nossa, já começa assim arrepiando, Camila, começa arrepiando. Né? É muito incrível porque, tipo assim, para mim, o Luiz Orlando era uma pessoa muito próxima, né? Então, tipo, era algo muito próximo. Só que aí agora, quando a gente vai vendo, ele eram muitas conexões com muitas pessoas, assim, que eu falei, gente, conhecia também, que loucura, e como que ele circulou naquela época e conseguia circular, levar os filmes, VHS, muitas vezes, né? É muito incrível. Bom, então, esse podcast, eu já vi que o 24º podcast vai dar muito certo, assim, estamos aqui com Luiz Orlando junto conosco. Vamos lá, Camila, eu tinha feito aqui uma ordem que eu quero falar dos teus filmes, mas então, já que tu falou em Gramado, eu vou pular A Escrita do Seu Corpo, para depois retomar, e vou pro caso do Homem Errado, porque a gente teve, essa foi uma outra honra que eu tive, né? Eu e a Mari, minha colega, a gente estava com um filme chamado Todos, e nós fomos exibidos na mesma tarde, em 2017, no Festival de Gramado, junto com o teu longo Caso do Homem Errado. E eu me lembro que na coletiva nossa, após o filme, a gente juntou eu e Mari, tu e a Mariane também, né? Que tu chamava de Mari também, né? E a gente se juntou os 4 numa mesa para dar entrevista, mas o grande lance que as pessoas queriam conversar era sobre o filme que tu dirigiu, né? Inclusive eu e a Mari fizemos perguntas a vocês, porque a gente também estava muito... E ali eu quero ler um trecho aqui que eu encontrei no portal do Cinema Gaúcho, que o Glênio Povas desenvolveu ali junto à Cinemateca Paulo Amorim, tá? Sobre o caso do Homem Errado, Camila. Iniciado como curta em julho de 2016, o filme se transformou em longa a partir da força das entrevistas e do apoio da comunidade negra. Produzido pela Praça Filmes, foi fotografado e montado por Maurício Borges de Medeiros num processo colaborativo de roteirização com Camila e a produtora Mariane Ferreira. Finalizado em 11 meses, foi lançado em maio de 2017 na marcha Vidas Negras Importam, que saiu da Esquina Democrática, aqui no centro de Porto Alegre, rumo à Cinemateca Capitólio, onde foi exibido com sala lotada. Formada em jornalismo, Camila já tinha experiência no curta-metragem e a realização de O Caso do Homem Errado a insere na escassa filmografia de mulheres negras diretoras no cinema brasileiro. Exibido no 45º Festival de Cinema de Gramado, em agosto, com a presença da comunidade que apoia o filme, desde sua realização, foi premiado no 9º Festival Internacional de Cine Latino, Uruguaio e Brasileiro em Punta del Este. A força do filme está na epígrafe de sua abertura. Abre aspas. Esta história é a mais pura verdade, embora retrate as maiores mentiras. Fecha aspas. Que é o que inscreve como documentário valioso de um diálogo urgente sobre a violência a qual o povo negro tem sido submetido.
Então, Camila, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre o caso do Homem Errado, porque ele é um filme que ele te projeta muito, né? Mas a gente que viu ele lá em 2017 já via a potência do filme, né? Já via daquilo que ele tratava, da força desse filme. Depois, claro, que o fato de ter sido pré-indicado ao Oscar, tudo isso a gente sabe que dá uma projeção. Mas como é que foi pra ti, pra Mariane, esse percurso, né? Junto com o teu pai, enfim, junto com todas as pessoas que participaram, Camila, por favor. Foi uma loucura, assim, porque até então, até chegar na produção do longa, a gente não sabia todos os caminhos que poderiam ser feitos com esse filme e a gente não conhecia até então a indústria do audiovisual, né? Quando eu estava fazendo jornalismo, eu tinha uma cadeira de jornalismo investigativo, que era escrita. E aí eu escrevi sobre o caso do Homem Errado. Eu tinha ganhado uma filmadora, que na época era Mini DV, e aí quando eu fui fazer as entrevistas, eu fui filmando. A partir disso, a gente começou a pensar, com essas gravações, além de transcrever para escrever a matéria, dá para se fazer um curta. Então, vamos começar a pensar a possibilidade de fazer um curta. E aí a gente ficou, né? Isso foi em 2009, 2008, quando eu estava saindo da faculdade. Foi tentando formas de financiar essa produção, porque a gente não tinha equipamento, não tinha nada. Aí a gente tentou alguns editais, tentou patrocínio e não conseguiu. E essa é uma história muito próxima, né? O Júlio César, ele era irmão de criação do meu pai, padrinho do meu irmão mais velho. Toda a minha família foi sempre envolvida até no julgamento para saber o que acontecia. Então, essa era uma história que a gente sempre escutava dentro de casa. E aí, num primeiro momento, quando a gente pensou em fazer o roteiro, como a gente tinha muito material de arquivo, muitos jornais e materiais que a gente conseguiu nas TV, reportagem, a gente estava pensando em fazer dessa forma o filme, trazendo muito esse material de arquivo. Depois, quando a gente gravou, que a gente gravou em 2016, aí eu já estava morando em Salvador, eu ficava indo e voltando para o Rio Grande do Sul, a gente viu que aquelas entrevistas iam fazer 30 anos do caso, e aí as pessoas reviviam esse momento trágico, então era muito dolorido para essas pessoas ainda, e as falas eram muito coesas, né? Então, tipo, a gente não, eu principalmente tenho uma dificuldade enorme de cortar os materiais quando são gravados, e aí tipo, não tem como fazer um curta aqui, né? As pessoas estão complementando as falas, e aí talvez é melhor, então, a gente utilizar essas falas do que utilizar todo esse material de arquivo. A gente reformulou todo o filme, então, tipo, depois das gravações, a gente resolveu, então, que seria um longa e seria mais com os depoimentos do que o material, deixando para mostrar só algumas fotos no final do filme. Quando a gente finalizou, a gente gravou em 2016, montou, e aí tinha que gravar com um personagem que já morava em Brasília, que era o Joãozinho, então a gente teve que ir para Brasília, e como a gente estava fazendo uma produção independente, a gente fez parceria com a Praça de Filmes, a produtora de Porto Alegre, do Maurício, e aí a gente não tinha financiamento, né? A gente não tinha dinheiro. Então a gente fez a todo momento a gente estava fazendo uma campanha de financiamento coletivo para conseguir verba e recursos para ir. Eu lembro que lá em Brasília a gente não tinha nenhum material, não tinha nenhum equipamento. Aí o Joãozinho comprou um lapela, aí a gente conseguiu outras pessoas para gravar. Então, tipo, era todo mundo muito querendo apoiar mesmo o filme e fazer. O pessoal da trilha sonora, a gente tinha falado que era um curta e foi um longa, e tipo, era mais tempo eles produzindo. O Rick e o Jorge Cidade, que eram as pessoas que estavam mais dentro ali para fazer a trilha. E aí a gente lançou ele em 2017, a gente fez uma primeira amostra num sindicato para ver como é que estava chegando. E aí no sindicato, quando a gente fez isso em fevereiro, superlotou o sindicato. Aí a gente, olha só, então, tá, as pessoas estão acompanhando, então vamos ver. Aí a gente viu a reação do povo, viu como é que poderia ir, seguir o filme. E também na época de gravação, a gente fez uma chamada no Facebook, na época, falando, se você conhece o caso, a gente vai gravar dia tal, se você quiser ver, venha dar o depoimento, não sei o quê. E apareceu algumas pessoas. Então, tipo, no momento que a gente estava gravando, até finalizar, a gente tinha envolvimento principalmente da comunidade negra ali, que estava nos apoiando e outras pessoas vindo.
E aí eu falei que a gente tinha que lançar em maio, porque maio ia fazer 30 anos do caso em 2017. Aí a Mariane e o Maurício me alertaram isso, assim, ó, se você lançar, não vai poder participar de muitos festivais, porque não vai ser mais inédito. E eu não fazia ideia disso, né? Não sabia como é que funcionava. Aí eu falei, não, mas a gente tem que lançar 30 anos, não sei o quê, e aí a gente fez a marcha. A gente lançou, fez a marcha, foi até o Capitólio, lotou, e aí, tipo, ó, a gente tem aqui, a gente quer dialogar sobre isso, e a gente está conseguindo esse envolvimento da comunidade. E aí, tanto é que na mostra em Gramado, ele passa na mostra paralela gaúcha, né? Porque ele não poderia competir. Para mim, era um grande sonho participar de Gramado, né? Porque até então, tipo, eu sempre ia como espectadora, para mim era, nossa, Gramado era tudo. É tudo. E aí a gente chega com o caso do Homem Errado lá em Gramado. A gente fez uma outra mobilização. Então, ó, se a gente está indo pela primeira vez com o filme exibindo, vamos todo mundo. E aí, mais uma vez, a comunidade veio junto, né? As pessoas que estão sempre conosco. Aí, nessa época, a gente começou a chamar de bonde do documentário, porque eles iam em tudo que a gente fazia, tudo, estava todo mundo. A gente alugou um ônibus, né? Cada um pagou ali, a gente conseguiu fretar um ônibus e foi para Gramado. Foi numa sessão muito legal, assim, eu acho, era uma segunda-feira de manhã, estava de manhã, porque a gente saiu de manhã, era Isso, tarde, a né? sessão foi à tarde, porque eu me lembro que a de vocês foi depois da nossa, né? É. Aí eu lembro que a gente marcou, sei lá, 7 da manhã no mercado, foi todo mundo lá, saiu dos trabalhos, faltou trabalho, foi. Depois eles retornaram no final do dia. E aí foi isso, assim, foi muito incrível, porque era um monte de gente que também nunca tinha participado do Festival de Gramado, nunca tinha ido. Eles estavam indo para aquela sessão, né? Para aquela sessão, assistir, ficar no debate e retornar para Porto Alegre. E aí esse incentivo que fazia a gente continuar, né? Foi um Isso era muito incentivo. bom. E assim, tu sabe que eu te agradeço muito, porque graças ao público que tinha ido assistir o teu filme, a tua mobilização, acabou que muita gente que foi na coletiva, 90% da coletiva era pro filme que vocês tinham feito, né? Eu e a Mari tava ali, eu disse, opa! Aí a gente entrou de carona também, podemos falar um pouco do nosso filme, mas era graças ao teu filme, apesar da história dolorosa e dolorida dele, né? Mas eu me lembro disso, assim, de querer te ouvir, querer ouvir a Mariane, porque eu e a Mari estavam muito impactados também e a gente queria ouvir vocês, né? E eu não tinha visto no Capitólio. Bom, eu queria falar um pouquinho rapidamente de alguns outros curtas aqui. Eu tenho A Escrita do Seu Corpo, que é um documentário experimental feito aí na Bahia. E a sinopse dele diz assim, ó, por meio da poesia, mulheres negras dialogando questões de identidade e gênero feminino. Que é uma trajetória que perpassa todos os teus filmes, né? Tu toca em pontos viscerais, né, Camila? Tu não tem medo de tocar em qualquer ponto. Me fala um pouco mais sobre A Escrita do Seu Corpo, porque depois eu quero chegar nesse momento incrível que é o filme que tu fez em co-direção com o teu pai, que eu acho que deve ser... Porque pra mim, deixa eu só fazer um parênteses rápido aqui que eu vou me permitir, Camila. A minha filha vai desde 0 anos ao Festival de Gramado comigo. Então, quando eu contei a tua história pra ela, né, a partir do teu pai, a gente se identificou muito, ela ficou muito querendo, né, tanto que esse ano lá eu te apresentei rapidamente ela e falei pra ela, ó, essa aqui é a Camila que acompanhava o pai dela, que vinha pra cá e agora ela tá fazendo, né, os filmes. É muito legal isso. E um parênteses também, o que eu me lembro é de criança, né, mas a minha mãe, ela foi com o dia que o Dorival encarou a guarda. Sim. Aí, né, quando ela foi, ela tava grávida. Então, tipo, eu já tava ali Tu já desde tava a com o Dorival. gravidez. A Escrita do Seu Corpo, Camila, fala um pouco mais sobre esse curta pra nós, por favor. Tá. A Escrita do Seu Corpo também foi um produto gerado na universidade, aqui na UFBA. Eu fazia BI de artes, com concentração em audiovisual. E aí era isso, assim, dentro das universidades era um momento onde eu conseguia produzir, né? Porque eu não tinha equipamento. Então ali essas instituições davam possibilidade de produzir de fato. E eu sou cotista em ambas as universidades, né? Então a importância das ações afirmativas para estar nesses espaços e tendo esses equipamentos. E aí também foi um conteúdo que precisava ser feito numa disciplina. Foi isso, assim, foi de experimentar. Aqui também se trabalha muito com poesia, então era de experimentar a poesia trazendo as nossas questões raciais e femininas.
naquele momento. Então, cada uma de nós, e aí eu estou inserida no filme também, cada uma de nós pegou um poema que se identificasse. Um amigo nosso que é grafiteiro escreveu esses poemas nos nossos corpos, e aí a gente vai dizendo quais são as sensações que tem através dessa escrita. E aí a gente vê como que é essa escrita no seu corpo em diversos sentidos, assim. E foi algo bem legal, assim, porque a gente estava ali experimentando, tendo a possibilidade de experimentar e fazer coisas que a gente gostava. A gente, desse trabalho, ainda saiu um ensaio fotográfico. Na época, a gente tinha uma revista eletrônica de imprensa negra que se chamava Acho Digno. Aí saiu um ensaio fotográfico, trouxe um fotógrafo. E aí era muito interessante, porque a gente tinha pessoas muito potentes, profissionais muito potentes ao nosso redor e que estavam podendo fazer trabalhos, né? A escrita do seu corpo eu vi no YouTube, tô certo, né? Ele tá no YouTube, isso. Fica a dica. E hoje ele também está disponível numa plataforma chamada SP Cine Play, na verdade lá eles fizeram uma vitrine, Camila de Moraes, aí então tá esse, a escrita do seu corpo, o caso do homem errado, o Mãe de Gay e o Mãe Solo tá lá. Esses 4 filmes estão disponíveis, é uma plataforma gratuita, né? Sim, só acessar. A SPCine é maravilhosa. Que bom essa dica que tu tá nos dando. Camila e o Mãe Solo. Mãe Solo é um curta-metragem, documentário que retrata as histórias de 2 mães solo, trazendo consigo algumas reflexões essenciais sobre como a responsabilidade na criação dos filhos recai sobre as mulheres e expõe as questões que envolvem a falta de apoio, acolhimento e superação. Esse 2021, mais um tema que tu vai direto na ferida, né? O Mãe Solo foi uma produtora daqui, era um projeto deles, e eles me convidaram para fazer a direção. Eu fui, assim, então já tinha um roteiro, a gente foi entendendo como é que era esse roteiro, e fez a direção desse filme. Então a gente tem essas 2 personagens de idades super diferentes, uma super jovem e uma outra com idade mais avançada. Também tem uma socióloga, a Vilma Reis, que vem trazendo, elas vão falando as experiências delas, e a socióloga vem trazendo todos os dados, as estatísticas. Camila, deixa eu chegar aqui nessa questão do Oliveira Silveira, tá? Que é Oliveira Silveira, o Poeta da Consciência Negra, um curta-metragem de 2022, que ele foi lançado naquele ano no Festival de Cinema Negro em Ação. Estou certo? É isso, tá. Bom, primeiro assim, sobre Oliveira Silveira, gaúcho, né, de Rosário do Sul, poeta, intelectual, escritor, um ativista, né, acima de tudo, um ativista ao apresentar as possibilidades do negro ser e estar no mundo e no Brasil. Ele foi um dos idealizadores do Dia da Consciência Negra, criado em 1971, ao lado de um grupo de intelectuais pioneiros da resistência negra, e realizou um ato na noite de 20 de novembro no Clube Marcílio Dias, em Porto Alegre. O evento valorizava a figura de Zumbi dos Palmares como símbolo da luta pelos direitos do povo negro. E agora, né, finalmente a gente teve, então, o Dia da Consciência Negra como também um feriado nacional para celebrarmos e refletirmos sobre isso. Então, na tua sinopse do teu filme, diz aqui, ó, com depoimentos de Nayara Rodrigues Silveira Lacerda, que é a filha, né, do Oliveira Silveira, da atriz Vera Lopes, a tua mãe, do ator Sirmar Antunes e da biógrafa Sátira Machado, entre outros grandes nomes do movimento negro. Fala um pouco do Oliveira Silveira. Eu te confesso que eu conhecia a obra dele, mas eu só fui conhecer realmente a fundo num curso que eu fiz ali na URGS sobre o Oliveira Silveira, e que aí realmente pude compreender toda a dimensão da poesia dele, mas também do que ele representa para o movimento negro e para o Rio Grande do Sul como um todo. É isso, sim. Eu tive muita sorte de ter o contato com essas pessoas, né, com esses intelectuais desde criança, porque eles eram amigos dos meus pais. Nossa. Então, tipo, Oliveira Silveira, Luiz Orlando, Maria Conceição Lopes Fontoura, eram tudo pessoas muito próximas, né, padrinhos, tios. E aí, hoje em dia, a gente vê o quanto que eles são importantes para a história do país, né. Oliveira Silveira foi ali quem fez a pesquisa e propôs o 20 de novembro. O Grupo Palmares veio junto, dizendo o quão importante era ter essa data. E que nos traz uma série de reflexões, né? Desde o hino do Rio Grande do Sul, que
propõe a mudança da letra, que até hoje o Rio Grande do Sul não muda, mas já fez outras alterações, mas aí não muda a alteração onde ele ainda coloca as pessoas negras como pessoas escravizadas. A gente vem nessa luta que é pesquisa também do Oliveira Silveira, que vem desde a década nos dizendo a importância de mudar, porque quando a gente muda esses termos, a gente muda a consciência e a gente sabe de fato o que aconteceu. Então, essa é a importância de a gente saber isso, né? Quando a gente começa a trabalhar com audiovisual, eu trabalho muito com documentário e gosto muito do documentário, a gente começa a entender a importância de ter essa memória registrada também. Perfeito. E registrar e tentar também ter mais esse registro, né? Além da escrita, da oralidade, também ter por imagens dentro do audiovisual, onde a gente possa aprender cada vez mais. É uma forma de a gente também deixar um terço do legado que o Oliveira Silveira trouxe e trabalhar com as pessoas que trabalham com essa obra, né? Então, quando a gente tem ali uns depoimentos de pessoas que estavam muito envolvidas também, trabalham há muito tempo com Oliveira, tipo o Cimar Antunes e a minha mãe, eles trabalhavam há mais de 20 anos com poemas deles, né? Fazendo recitais poéticos. Então, tipo, a gente sempre reconhecia algum poema que era dito por eles, né? E eram poemas do Oliveira Silveira. Então, é isso. É muito forte. Tu sabe que foi por meio eu já conhecia alguma coisa dele, mas a minha ignorância diante do tamanho da obra dele era muito grande. Por meio do Sirmar, porque o Sirmar, às vezes, a gente estava no meio de uma gravação ou alguma coisa e ele declamava Oliveira Silveira. Isso era encantador. E aí, quando eu fiz o curso, tudo para mim, o arco narrativo se complementou. E falando em arco narrativo, eu vou complementar a entrevista com algo que o meu roteiro aqui deu bem certinho, porque eu queria fechar com algo que para mim é emocionante, que é A Um Gole da Eternidade. Eu vou começar com a sinopse. O que aconteceria se fosse capaz de parar o tempo em uma determinada época da vida? Esse é o questionamento de Feitio de Dança, que após a perda de mais um amigo, começa a refletir sobre a importância de estar vivo. Direção: Camila de Moraes e Paulo Ricardo de Moraes, o teu pai. Vocês, pai e filha, dividem essa direção. E aí eu peguei no Brasil de Fato um abre aspas do teu pai, que eu sempre conhecia, aliás, ele lá no Festival de Gramado, já trocamos muitas conversas lá em Gramado, e essa aspas dele aqui é emocionante, né? Esse é o momento de realização de um sonho. Não imaginam a minha felicidade em estar com um filme em um festival que acompanho desde os meus 14 anos. E maior emoção ainda é ter dirigido um roteiro meu junto com a minha filha, a cineasta Camila de Moraes, que desde muito jovem me acompanha nos festivais de cinema, em especial o de Gramado. Destaca o roteirista Paulo Ricardo de Moraes, o baiano. Então ele fez essa entrevista, ele deu esse depoimento logo após, vocês terem sido selecionados para o Festival de Gramado. Mas assim, como é que foi filmar junto ao lado do Paulo Ricardo? Ao lado do teu pai? Tem várias questões aí bem importantes, assim. Antes de fazer um parênteses do Cimar Antunes, né? No seu festival a gente ganhou o prêmio no qual o Cimar que deu numa live. Sim, então, exatamente. Exatamente. Vamos fazer esse parênteses, eu acho importante. A Camila de Moraes foi homenageada no Santa Maria Vídeo Cinema e quem entregou o Vento Norte, para ela foi o Cimar Antunes. Então, para nós, o festival foi um momento... Claro, Camila? Para mim, particularmente, como coordenador artístico do festival e curador, eu consegui juntar vocês dois ali, duas figuras que, para mim, assim, são importantes. E o Cimar é uma figura fundamental na nossa trajetória, Não existe, eu acho, alguém que trabalhe com cinema no Brasil, e em especial, claro, no Rio Grande do Sul, que não bebeu da fonte do Cimar e não aprendeu alguma coisa com o Cimar. Obrigado por ter feito essa lembrança para mim, foi, e aí isso é muito... Quando a gente fala assim de ter registro de memória, de poder gravar isso. Então, teve isso, o documentário do Oliveira, a gente gravou, e aí depois a gente saiu e foi gravar os poemas no estúdio. E aí eu lembro que a gente gravou os poemas no estúdio, acabou a gravação, aí o Cimar falou, tá,
tá tudo certo, né, pro documentário, não precisa mais. E a gente, não, é isso. A gente foi todo mundo junto pro centro, porque iria comprar um casaco que ia ir pro Festival de Gramado, queria participar naquele ano. E a gente ia fazer outras coisas. Eu já ia embora no outro dia. No outro dia, a gente teve a notícia do falecimento dele. Então, tipo, a gente estava gravando um dia antes, estava todo mundo junto, e a gente só se deu tchau, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fez o Cinema Negro em Ação também, o Cimar foi a primeira pessoa que foi homenageada. E a gente conseguiu entregar em vidas também o prêmio. Eu acho que esses momentos são, assim, o audiovisual tem, e a gente poder falar sobre essas pessoas, o qual essas pessoas são grandiosas, né, e importante para abrir os caminhos. Falando da relação com a Ongole da Eternidade e toda essa produção que a gente tem feito, na maioria das vezes, muitas vezes, sem investimento público, né? O meu pai tinha esse roteiro há mais de 30 anos e nunca conseguiu produzir porque não teve investimento público. Desde o momento que a gente começou a entender um pouco mais de como funcionava a indústria, a gente começou a tentar editais. E a gente conseguiu produzir em 2024 o filme com um edital da Ancine, que era com apoio regional do Rio Grande do Sul, de Novo Hamburgo, na real, de Novo Hamburgo. Então, a gente consegue ter financiamento para produzir o filme por conta disso, né? Então, mas as nossas produções sempre foram muito feitas com pessoas muito próximas e pessoas que estavam acreditando no projeto, nos projetos, pessoas envolvidas na causa negra e artistas. Isso fez porque também era um recurso muito pouco, então, tipo, as pessoas receberam muito pouco para trabalhar e pagaram para trabalhar. Antes de a gente conseguir o edital, a gente também fez campanha de financiamento coletivo. O Álvaro, que acabou assumindo o lugar do Cimar, porque quem ia fazer o feitio de dança era o Cimar Antunes. Na época da campanha, o Cimar participou da campanha e tal. O Álvaro acabou assumindo o papel do Cimar. E na época ele estava pagando, assim, foi uma das pessoas que mais estava pagando para trabalhar literalmente. Infelizmente, porque a gente não tem o recurso financeiro para trabalhar com dignidade, mas felizmente a gente tem essas pessoas muito próximas, né? Simar era um grande amigo da minha mãe, então eu conhecia Simar desde criança. Então, antes de eu entender a potencialidade dele enquanto profissional, ele também era muito próximo. E aí essas pessoas são muito próximas. E isso é muito bom, porque a gente tem um núcleo muito forte de pessoas muito legais e potentes nas áreas que escolheram para trabalhar. Quando a gente vai para conseguir, de fato, gravar a Angora da Eternidade, foi muito, muito bom poder ver o pai ali na parte de direção também, que era uma coisa que ele sempre quis. Então, tipo, ele gravou com mais de 60 anos, né? Então, tipo, um cara negro teve condições de fazer o primeiro curta de ficção só depois dos 60 anos. Aí, se a gente vai olhar para a indústria, isso é um absurdo. Por que a gente tem que levar tanto tempo? A gente não conseguiu gravar com o Cimar o que era o desejo, porque a gente demorou muito tempo para conseguir colocar isso na rua, né? Então, a gente vê que o racismo na indústria do audiovisual também perpassa, né? Mas também o audiovisual tem me levado para lugares muito inimagináveis, né? Desde o caso do Homem Errado, eu comecei a trabalhar só com isso, comecei a fazer distribuição porque o filme não estava circulando, então eu tive uma rede de apoio que me deixou trabalhar só com o caso do Homem Errado, e aí começar a entender esse universo, então eu fui para lugares muito inimagináveis com o audiovisual, entendendo a potência do audiovisual. A gente vem trabalhando muito com isso agora, assim, ó, a gente precisa estar, se sentir pertencente a esse universo do audiovisual, se é o que a gente quer, e também ter dignidade, condições para isso, né? Mas é isso, assim, foi muito, muito bom essa caminhada, poder ter
podido falar sobre algumas pessoas como Oliveira, ou então trabalhar com a minha mãe, com meu pai e com Silmar Antunes e outras pessoas assim, muito grandiosas. Camila, muito obrigado. Nosso podcast aqui ele é só áudio, não é vídeo. A Camila se emocionou muito nesse momento aí, como vocês puderam perceber. Eu também, porque falar do Sirmar para Camila é muito forte. Enfim, para mim também. Posso te dizer, vou fazer Sabe que o Sirmar, quando a gente filmou aquele curta-metragem Grito, que aliás fala também o lance assim, você pode mensurar uma despedida em um tempo? Qual o tempo de uma despedida? E quando eu apresentei o roteiro pro Sirmar e pro Clemente Viscaíno, o Sirmar disse pra mim assim, Cassol, eu filmo pelo... Se tiver um cachê, eu filmo. Se não tiver o filme, eu quero fazer esse filme com o Clemente, assim. E quando eles ganharam o prêmio de melhor ator, os dois dividiram em Gramado, foi a situação mais linda que eu vivi em Gramado, foi eles dois subindo ao palco, recebendo aquele troféu, assim, não, pra mim... eu já tinha vivido com o Sirmar em Santa Maria quando a gente homenageou ele 2 vezes lá, dando o troféu Vento Norte, mas ver ele subir no Festival de Gramado, receber o troféu de melhor ator junto com o Clemente Viscaíno, porque eles são uma pareja, eles são uma dupla incrível. A emoção dessas duas pessoas que o cinema gaúcho deve tanto, que o cinema brasileiro deve tanto. Tu estava emocionada e eu não pude, porque me veio muito assim os vários conselhos que o Sirmar dava sobre cinema e sobre tudo. Então, muito obrigado, Camila, assim, por tu ter começado conosco esse ano aqui. Isso significa que a gente vai começar muito bem. Parabéns pela tua trajetória aí, desejo um baita ano, muitas realizações, seja como CEO, CEO da produtora e distribuidora Borboleta Filmes, seja nas tuas realizações como diretor, enfim, muita alegria, muitas realizações para ti, Camila. Eu agradeço muito, pessoal, muito obrigada sempre por todo o compartilhamento, ensinamento, trocas, várias conversas, várias coisas, então a gente sempre vai aprendendo. Obrigado, Camila. Seguimos essa parceria aí. Valeu. Valeu. Adjuntos, a gente pode mais.